Bom, olá meninos, do Colégio Joaquim Ricardo Teixeira, como que vocês estão? Nós vamos começar mais uma aula aqui, né, de física, para vocês estarem aí aprendendo um pouquinho mais e tendo habilidades aí de conhecimento para concluir as atividades dessa semana. Hoje nós vamos ver o capítulo, né, de eletrodinâmica, que está associado à corrente elétrica. E até então a gente estava estudando cargas, né, processo de eletrização. E é interessante que o capítulo ele é um complementar do estudo do outro capítulo. Sempre um capítulo é associado a outro. Então, quando a gente fala de corrente elétrica aqui, que é o nosso assunto dessa aula de hoje, está associada a essas cargas. Então, dentro da eletrodinâmica, eu tenho a corrente elétrica, e a eletrodinâmica vai estudar os movimentos dessas cargas, que nada mais é movimento ordenado que essas cargas têm, que origina aí a nossa corrente. Vamos dar uma olhadinha mais profunda, né, sobre corrente elétrica. O que seria uma corrente elétrica? Vamos lá. A corrente é um fluxo ordenado de cargas elétricas que se movem de forma orientada em um condutor elétrico sólido ou em soluções iônicas. Essa é uma grandeza fundamental em física, pois sem a corrente elétrica não seria possível, por exemplo, fazer funcionar qualquer aparelho elétrico. Então, a importância de se estudar e entender a corrente elétrica, no qual usamos aí no nosso dia a dia. Mas, para entender corrente elétrica, a gente precisa entender o que é movimento ordenado, né? Porque ele menciona isso aqui, uma forma, um fluxo ordenado. O que seria isso, né? Então, a corrente, na verdade, nós temos aqui cargas negativas, né? Quando eu perceber que nesse condutor eu tenho cargas negativas, perceba que a orientação dela não está organizada. Isso aqui é movimento desordenado. A nossa corrente, ela já tem um movimento ordenado, no qual eu vou ter a organização das cargas elétricas em movimento organizado. Observa. Então, a nossa corrente, ela tem esse comportamento ordenado de movimento. Então, a corrente seria o fluxo, quantidade de cargas nesse movimento organizado. Então, isso seria a nossa corrente, certo? Bom, nós temos aí um sentido de corrente a ser estabelecido. O sentido real, o que seria o sentido real? É aquele que nós, né, estamos aí cansados de saber o sentido real do estudo nosso, de estar lidando com isso. O normal, que as cargas aí, o real seria sair do polo negativo e chegar lá no polo positivo. Porque lembrando que as cargas negativas, os elétrons aqui se movimentam, né? Então, seria o normal aqui, que é o nosso sentido real, polo negativo para o polo positivo, seria esse primeiro. Eu saio do negativo e me desloco no sentido do polo positivo, que é o maior. Então, aqui eu teria o sentido real, é aquilo que eu venho guardando de bagagem no estudo de cargas. Agora, eu tenho um outro sentido para essa corrente, onde eu tenho um sentido convencional, um sentido que eu vou adotar como convenção da corrente saindo aqui o sentido do positivo para o negativo. E aí vocês devem questionar, os prótons do movimento? Não, os prótons do movimento, quem movimento são os elétrons. Mas por isso que eu estou usando o termo sentido convencional, eu estou tendo um sentido no qual, didático, por convenção, eu adotei que se eu sair do positivo e ir para o negativo, esse sentido vai ter o nome de sentido convencional. Então, aqui eu coloquei para você, ó,
Não existe movimento de prótons, que é as cargas positivas, para permanecer essa concepção por motivos históricos até hoje. Isso não existe, é uma convenção, é uma percepção histórica. E aqui no sentido real é o que ocorre na realidade, os movimentos dos elétrons. Então, o sentido real seria aquilo que eu acredito do negativo para o positivo, certo? E o sentido convencional, eu vou adotar como movimento o polo positivo para o negativo, tá? Então, esses dois sentidos de corrente podem aparecer na prova ou nas atividades. Para eu calcular, porque o exercício vai pedir para você determinar o valor dessa corrente que está passando aqui, ó. Então, para eu calcular a corrente representada pelo I, eu preciso saber quantas cargas eu tenho aqui dentro desse condutor, que é representado pelo Q, dividido pelo tempo, porque essas cargas levam um tempo para passar nesse condutor. Então, a minha corrente elétrica seria a carga dividido pelo tempo. Aqui eu coloquei o significado e a unidade. Então, a carga elétrica é dada em C, que representa Coulomb. O ΔT, que é o tempo, é dado para nós aqui em segundos. E o I, que é a corrente, é dada pela unidade de ampere. Tá? Então, temos aí as grandezas físicas e, juntamente com elas, as unidades correspondentes. Logo, nós vamos fazer alguns exemplos para, né, estar aí aplicando. Seguindo adiante, tem questões que vai trazer para você um gráfico, né? E nesse gráfico, o que eu vou encontrar ao utilizá-lo? Eu vou encontrar ele desenhado a corrente em função do tempo. Desse lado eu tenho corrente e aqui eu tenho tempo. E aqui, provavelmente, nessa região do desenho do gráfico, ele vai pedir para você calcule a quantidade de carga, que é representada pela variação de. Então, aqui nós estamos vendo que, para eu calcular esse Q, basta eu calcular a área dessa figura. Nesse exemplo aqui, essa área ela tem nome, trapézio. Se eu sei calcular a área do trapézio, eu calculo ela, logo eu tenho o valor da carga, a variação de carga. Por isso eu coloquei para você, ó, variação de carga é numericamente igual à área do gráfico da corrente em função do tempo. Calculei a área, eu acho o valor da carga. Que seria a nossa resposta caso a questão peça. Certo? Bom, então, nós temos aqui, em seguida, dois tipos de corrente que podem ser mencionados. O primeiro tipo é a corrente contínua, representada pelo CC. É aquela onde a intensidade e o sentido se mantêm constantes. Seria esse gráfico, a minha corrente está indo continuamente. Não tem oscilação de frequência. Então, a minha corrente aqui, ela é chamada de corrente contínua. E aonde que eu tenho elas, professora? Nas pilhas e bateria. Eu tenho uma corrente aí contínua. A próxima corrente é a corrente alternada, que é a que a gente utiliza aí nas nossas casas. A corrente alternada, observe que agora você vai ter um gráfico de corrente em função do tempo, só que agora ela não é contínua. Eu percebo que há oscilação. E essa oscilação que nós vimos no gráfico é chamada de frequência ou ciclo, né, dessa corrente. E o ciclo da corrente alternada é de 60 Hz. Então, minha corrente fica oscilando. E aí eu percebo isso quando eu estou, né, usando um computador, que eu vejo lá o estabilizador sofrendo picos, né, oscilando a corrente nele. Eu ouço barulho através disso. Bom, então essa seria o nosso modelo aí de corrente para o nosso uso. Para o uso de ligar elétrons eletrônicos seria esse tipo de corrente. Bom,
Nós temos alguns efeitos dessa corrente que a gente tem que, né, ficar atento que vai aparecer. O primeiro dela, a corrente, ela tem um efeito luminoso, ela é capaz de criar esse efeito, o efeito luminoso, que é o caso aqui que eu coloquei da lâmpada, né? Nós vamos ver aí cada exemplo desse. Então, perceba que o efeito, a corrente produz efeito luminoso, está aqui, né? E também tem um efeito aqui conjunto, né? Que a gente pode até colocar aqui no chuveiro. As lâmpadas aqui antigas, ela aquece, né? Que é a corrente, o efeito térmico. O efeito térmico está associado ao aquecer da água, da resistência interna, né? A resistência interna em funcionamento, ela só está em funcionamento devido a essa corrente, que está produzindo esse efeito de calor térmico, que a gente chama de efeito Joule, né? Então, eu teria tanto calor aqui, e essas lâmpadas antigas também, elas aquecem, hoje nem se usa mais elas, porque você tem aí uma perda a perda, né, dessa luminosidade em forma de efeito de calor. Então, o efeito químico seria um processo de eletrólise, no qual eu consigo ligar uma lâmpada presa a uma bateria, conectada numa solução com dois bastões dentro dessa solução. Aí esse efeito seria um efeito químico, no qual eu consigo, numa solução ionizante, acender aqui uma lâmpada. O efeito térmico seria a transformação da energia em forma de calor, e o efeito fisiológico no corpo humano. Ao receber essa corrente no corpo humano, nós vamos ter alguns aspectos que vai fazer com que esse corpo tenha reações adversas, né? Então, vamos ficar atentos a cada um deles. Bom, o efeito térmico, chamado de efeito Joule, é causado pelo choque de elétrons livres contra os átomos dos condutores ao receberem a energia. Os átomos vibram mais intensamente nos condutores, processa a transformação de energia elétrica em energia térmica. Olha que interessante. Aqui explica o efeito térmico em, que é a mesma coisa de efeito Joule. É você tornar essa energia dessas cargas em calor. Por quê? Porque as cargas oscilam, vibram com maior intensidade dentro do condutor, então eu vou ter essa transformação de energia elétrica para energia térmica ou de calor. Coloquei aqui para vocês exemplos, o secador faz isso, a tostadeira, o ferro de passar, e a prancha de creme, exemplos de transformação de corrente em calor. Próximo efeito é o efeito magnético. A corrente é capaz de criar em torno dela um campo magnético. Então, aqui, ó, eu vejo aqui dois fios conectados a uma haste, conectada a uma pilha. Então, nós temos aí fluxo de corrente, e a corrente está passando aqui, ó, nessa haste. E aí, o que acontece? Pela ação da corrente circular aqui, a bússola que vai mexer, ela vai fazer uma rotação, indicando que a corrente que está passando aqui, em torno dela, está provocando um campo magnético. Por isso que a bússola mexe. Se eu tirar a conexão que vai circular corrente, aí a bússola ela não irá mexer, certo? Então, percebe-se que a corrente elétrica é capaz de criar em torno dela campo magnético. O próximo efeito é o efeito da corrente luminosa. É um fenômeno elétrico em nível molecular, e em determinadas condições, a passagem da corrente através de um gás rarefeito ou metal faz com que ele emita luz. As lâmpadas fluorescentes, incandescentes, os anúncios luminosos são algumas aplicações desse efeito. Há transformações diretas de energia elétrica em energia luminosa. Então, a corrente em contato com a massa gasosa vai produzir esse efeito aí luminoso.
dessas lâmpadas que nós estamos vendo aqui. O outro efeito, né, que é importante salientar, é o efeito da corrente elétrica. Olha, aqui nós temos que fazer uma observação, né, no qual a primeira delas seria, corresponde à passagem da corrente elétrica pelo organismo vivo, né? A corrente elétrica age diretamente no sistema nervoso, provocando contração muscular. O pior caso de choque é aquele que de origem origina quando uma corrente elétrica entra pela mão de uma pessoa e sai pela outra. Tem grande chance de afetar o coração e a respiração. Então, eu coloquei alguns dados aqui para vocês analisarem que a nossa corrente usual da nossa residência é de 2 amperes, para vocês fazerem uma análise. Então, se eu tenho contato com esse tipo de corrente, o primeiro aspecto que eu vou ter no meu corpo é a contração involuntária no músculo. Então, se eu peguei num fio que está descapado e estou levando uma descarga elétrica, o meu próprio músculo, involuntariamente, sem eu mandar, vai segurar esse fio. Então, tem pessoas que mencionam, o fio de alta tensão grudou na pessoa. Não. Na verdade, o que acontece é uma contração muscular das suas mãos segurando aquele fio, né? E enquanto ninguém interromper a passagem dessa corrente, você vai ficar lá com essa contração muscular. E o pior disso é que o nosso músculo importante no corpo, que é o coração, ele também sofre essa contração muscular. E se o coração, a função dele é bombear, né? Bombear sangue. Se eu provoco nele essa ação de corrente, vocês acham que ele vai ficar contraindo-se? Não. Ele vai querer também contrair só de uma forma e parar, né? Seria a mesma analogia de eu pensar em ficar segurando o fio. Eu vou contrair e não vou conseguir voltar, bombear o sangue. Então, aí, por isso, nós temos um efeito de chance de ter parada cardíaca, né? Então, nós temos alguns valores a ser analisados aqui. 1 miliampere, sensação de cócegas e formigamento. Às vezes você levou uma descarga só de 1 miliampere, vai dar só um choquinho. A brincadeira daquelas canetinhas que dá um choquinho, né? Formigamento. De 10 miliampere, perde o controle muscular. Eu estou falando de milho. Milho é 10 a menos 3, né? É 10 a menos 3 aqui, ó. Então, é pequeno, é uma corrente pequena, mas aqui, a partir dessa corrente aqui, nós vamos ter já uma contração muscular. E de 10 miliampere a 3 ampere, lembrando que a corrente está aqui no intermediário, ela é 2 amperes, pode causar a morte. Então, veja que valores de corrente você tem que se preocupar, porque ela provoca danos ao corpo humano. Então, aqui eu teria de 1 a 3 miliampere percepção. Você consegue isso até com uma bateria, né? Só o formigamento. Não existe perigo. De 3 a 10 miliampere, eletrização. A passagem da corrente provoca movimentos. Olha aí. Eu estou tendo aí a passagem da corrente em torno do corpo. Perceba aqui que a pessoa já está tendo, né? Ficando meia tonta, olha aí, meio perturbado, porque já vai mexer com o sistema neural. De 10 miliampere, eu tenho a tetanização.
que é a passagem da corrente, provocando contração muscular, agarramento ou repulsão. É o caso que eu falei para vocês. Ou você vai segurar, ou você vai ser repelido por essa corrente. De 25 mA, parada respiratória. A corrente atravessa o cérebro. Você não tem oxigenação no cérebro. Portanto, eu vou ter aqui, a partir de 25 mA, uma parada respiratória. De 25 a 30 mA, asfixia. Corrente atravessa o tórax. Olha aqui, corrente passando pelo tórax, eu vou ter aí uma corrente passando pelos pulmões, né? Então, aí já vou ter uma gravidade, vou ter falta de ar. Aqui, gente, está quase beirando a morte, viu? Tem que tomar muito cuidado aqui já. Aliás, corrente, a gente não brinca com ela, a gente respeita. O meu irmão fala muito isso, porque ele mexe com corrente elétrica e ele menciona, eu adoro trabalhar com corrente elétrica. E eu falo, nossa, ele é muito perigoso, ele já teve acidente a respeito. E aí ele fala, não, eu não vou parar de trabalhar, é o que eu gosto de fazer. A corrente é só respeitar ela tem um limite, ela não mexe comigo. Se eu respeitar ela, beleza, nós vamos trabalhar junto o resto da vida. Então, essa é a visão que quem trabalha com energia tem. É algo que tem que se respeitar. Eu não posso dar um de eletricista e qualquer coisa ir lá arrumar alguma coisa na minha casa, ou alguma coisa na casa do meu parente, do meu vizinho que me chama para fazer uma instalação. Eu não sou apto para essa função. Então, você tem que respeitar. Se você não tem habilidade, então eu não vou fazer, né? De 60 a 75 mA, fibrilação ventricular. A corrente atravessa o coração. Aqui eu posso ter aqui uma parada cardíaca. Então, veja que os valores que nós estamos usando aqui para ter já um problema no corpo, não precisou nem de 2 amperes. Estou em valores de miliampere, que é bem menor de 2. Aqui você já tem problemas, né? Então, parte do princípio que eu não posso mexer com aquilo que eu não entendo. Corrente elétrica é coisa séria. Bom, nós fizemos aqui um mapa mental, corrente elétrica no centro, né? O sentido que nós falamos, o real e o convencional. Então, tá aqui, o por convenção, os positivos é que anda, e o real seria os negativos que anda, que é o normal. Né? Então, o que é fluxo caótico, portadores de carga em razão de uma diferença de potencial? O que seria, né, aquele movimento de cargas no condutor ordenado. Nós temos aí um fluxo de carga, fluxo de cargas elétricas. A fórmula da corrente, variação de carga sobre o tempo, eu coloquei corrente elétrica, a unidade é ampere, carga elétrica é coulomb e intervalo de tempo em segundo. A corrente elétrica, ela pode ser, né, variável ou não, né? Então, aqui nós temos a corrente contínua, pilha e bateria, e corrente alternada, que é a nossa de vermelhinha aqui que eu pintei. Então, uma corrente, quando ela entra no circuito, ela vai se dividir em 3 correntes. Quando ela se encontrar, ela forma a corrente inicial. Então, para calcular a carga quando eu tiver um gráfico, eu calculo a área, logo eu tenho a carga. Aqui está a análise, né, inicial para nós chegarmos nos circuitos elétricos. Então, aqui a gente tem o primeiro modelo de se estudar aí um circuito elétrico. E nós vamos ter mais componentes ligados a essas correntes aí que nós estamos estudando. Bom, bons estudos para vocês, meninos. Vou estar à disposição para dúvidas, tá? E estamos aí. Até a próxima aula. Aprenda
como se você fosse viver para sempre. Viva como se fosse morrer amanhã. Bom estudo para vocês, garotos. Estamos aí. Até a próxima.